Então agora a gente vai trabalhar um pouco da parte de soluções, as derivações de soluções, que são as diluições, né? Então tem além do cálculo de concentração das soluções, a gente também trabalha um pouquinho com as diluições e misturas. Diluição de solução imagina aquele processo, chega em casa e aí tem na geladeira um pouco de suco, e aí aquele suco não dá um copo, mas você precisa fazer ele render para uma ou duas pessoas. O que é que você faz? Adiciona mais água nele para ele aumentar o volume, fica com aquele gostinho bem fraquinho, que ele passa longe da fruta, mas basicamente você consegue ter um copo cheio, né? Isso porque você acrescentou mais água, mas como consequência disso você acabou deixando o suco mais garapa, mais fraco em relação ao gosto da fruta, né? Açúcar você pode até colocar mais. O pozinho do suco ou até a polpa da fruta talvez você não tenha disponível na hora, mas você consegue diluir e aumentar o volume. Diluir basicamente isso, é tornar algo mais fraco. Existe também a parte da concentração. Você pode concentrar uma solução evaporando um solvente, certo? Evapora-se ele através de aquecimento ou simplesmente por sopro, por jato de vapor, jato de gás inerte direto sobre a solução, e você consegue evaporar somente o solvente. Então qual é o princípio da coisa? Temos aqui duas situações, duas soluções, certo? Aqui eu tenho uma solução de alguma coisa, não interessa o que é. Essa solução está de concentração de 0,2 mol por litro e o volume está 200 ml. Lembretes básicos, a gente tem que falar sempre, né? A concentração pode ser em grama por litro também e o volume deixe sempre ele em litro, sempre converta o volume para litro, certo? E aí o que vai acontecer? Qual é o princípio da coisa? É igual faz em casa. Pegou o copinho aqui, verteu ele, peguei o copinho com água destilada, por exemplo, 300 ml, virei esse copinho aqui dentro e aí, logicamente, vou aumentar o volume dele. Como a concentração de uma solução é basicamente a quantidade de matéria que eu tenho dentro do recipiente dividido pelo volume final de solução, eu vou pegar em cima desse raciocínio e desenvolver o cálculo novo, a nova expressão, para me permitir dizer qual é a concentração da minha nova solução. Então vamos pensar um pouquinho, vamos pela lógica. Minha concentração de solução está de concentração, né? Minha solução, na verdade, ela está com concentração de 0,2 mols por litro. Mas perceba que aqui na minha solução eu não tenho 1 litro, eu tenho um volume de 200 ml. Então eu sei que 200 ml convertido para litro corresponde a 0,2 litros, certo? Basta que eu divida por 1000 e eu consigo fazer essa conversão aqui, certo? Belezinha, tranquilidade. E aí vamos lá. Aí, vê bem, sabendo que o meu volume é 0,2 litros, se eu tenho 0,2, vamos tirar daqui que o quadro está manchado, se eu tenho 0,2 mol em 1 litro de solução, em 0,2 litros de solução eu terei X mols. E fazendo 0,2 vezes 0,2 é a mesma coisa que eu dizer 2 vezes 2 dá 4, mas como eu tenho dois zeros, 0,04 mol. Então essa aqui é a minha quantidade de mols presente nessa solução de cá. Quando eu fiz a relação, se eu tenho 0,2 mol para 1 litro, se eu tiver 0,2 litro, ou seja, a quinta parte de 1 litro, eu terei quanto de mol? Fazendo aqui a regra de 3, de novo, né? O meio pelos extremos, aqui para a setinha, os meios pelos extremos, eu terei a quantidade de mols presente aqui dentro. Só que observe, no momento em que eu adiciono água à minha solução, o meu volume aumenta. Ou seja, eu agora não tenho mais 0,4 mols ou mol para aquela solução. Eu tenho uma diluição, houve uma diluição ali. Então eu acrescentei, peguei a água daqui e joguei lá dentro. No que eu fiz isso, aumentei o volume. Qual vai ser agora a minha nova concentração? Ficamos assim, ó. Eu tinha antigamente, olha só, 0,04 mols em 200 ml de solução. Eu agora tenho 0,04 mol, certo? Em 0,5 litros. Ô Bruno, como é que apareceu 0,5 litros aqui?
eu tenho 200 ml com 300 ml. 200 com 300 vai dar 500 ml, ou seja, meio litro. Então, ora, eu tenho meio litro de solução. Então, veja, se eu tenho 0,04 mol em meio litro de solução, em 1 litro inteiro, quanto eu deverei ter? Se fosse 1 litro, ó, eu tenho 0,04 mol agora em meio litro de solução. Se eu tiver 1 litro todo, quantos mols eu deveria ter se fosse 1 litro todo? Então, essa aqui, ó, 0,4, vou chamar de Y e vou puxar para cá agora, certo? Vou resolver aqui embaixo. Dá para fazer até aqui, né? Que vai ficar assim, ó, Y igual a 0,04 dividido por 0,5. E a gente sabe, já mostrei isso no Instagram, tem no Reels do meu Instagram essa diquinha rápida, que quando a gente divide por meio, é a mesma coisa que eu multiplicar por 2. Então, Y aqui vai ser igual a 0,08 mol por litro. É isso aí, essa parte é bem facilzinha, logicamente tem uma expressão que aí eu não vou mostrar agora para vocês, mas aí você pode utilizar, tem a expressão também que você pode utilizar, que é aqui, ó, vou colocar com outra caneta para você ver melhor, vou colocar aqui laranja para você enxergar melhor, que é a expressão C1V1 é igual a C2V2. Talvez você que esteja assistindo isso agora pode ter visto assim, C inicial, V inicial, concentração final, volume final, mas tanto faz se você vai usar 1, 2, inicial e final, é sempre a mesma coisa, certo? A concentração 1 e o volume 1 é esse que você tem no começo, certo? A concentração 2 você geralmente não sabe, o volume 2 é justamente a união do volume de solução mais a quantidade de água que você colocou. É isso aí, valeu pessoal, espero que você tenha gostado. Se você puder curtir para dar aquela força no canal, eu agradeço. Compartilha com a galera aí, se você está assistindo tanto pelo Instagram quanto pelo YouTube, tá bom? Forte abraço!